Bom, estamos aqui então hoje dia 6/2, a parte número 2 da aula. Tá? A gente estava no bloco anterior falando sobre o conceito de resultado abrangente, agora nós vamos ver o detalhamento desses outros resultados abrangentes, aí, o que eles incluem. Né? O que eu tinha dito antes, vocês vão reparar que esses pontos aqui, pessoal, esses itens que tratam na norma, eles têm como eu diria, eles têm como eu posso dizer, um item em comum, tá? Um item em comum que determina que basicamente eles são considerados aí como outros resultados abrangentes. Quer ver? Ó? Vamos lá. Então, o que nós temos? Ó, variação na reserva de reavaliação quando permitidas legalmente. Então, este item A, pessoal, nós não vamos ver aqui no Brasil porque não é mais permitido reserva de reavaliação. Então, o CPC 27 até trata de reserva de reavaliação quando é permitido, mas no Brasil não é. O CPC 4 também fala isso, mas desde a Lei 11.638, lá a partir de 1º de janeiro de 2008, não é mais permitido fazer reserva de reavaliação. O item B, então, ó, ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefícios definidos, reconhecidos conforme o item 93 do pronunciamento técnico CPC 33. Bom, o que significa isso aqui? Aqui nós temos a empresa que está pagando benefício para os funcionários, quando ela tem para aposentadoria, então para esse funcionário se aposentar lá na frente. Vejam que assim, isso ela manda esse recurso para outra empresa, né? E essa outra empresa faz isso, cuida desses investimentos, como se fosse um fundo aí de investimentos, como se fosse. E aí a empresa que está fazendo esse pagamento, ela tem, digamos, responsabilidade em reembolsar esse funcionário caso esse fundo daqui a amanhã tenha um problema qualquer, perca aí o dinheiro, vá à falência ou qualquer coisa do tipo, então essa empresa tem responsabilidade. Nessas situações, esta empresa, então, ela tem que fazer cálculos atuariais a cada reporte. Na verdade, isso vai acontecendo mês a mês, né? Então, à medida que ela faz esses cálculos atuariais, essa variação desses cálculos atuariais, eles não vão para resultado, eles vão para outros resultados abrangentes. E por quê? Porque esse ganho ou perda desses cálculos atuariais, pessoal, eles são única e exclusivamente ou estão relacionados diretamente com essa remuneração que eles estão fazendo aí para os funcionários, e isso só vai afetar o resultado efetivo desta empresa quando esse funcionário se aposentar, né? Quando ela deixar de fazer essa contribuição. Então, é o que eu estava explicando para vocês no primeiro bloco da aula. A empresa ela tem o patrimônio afetado por essas contribuições, mas isso não afeta o resultado deste período. Isso vai afetar o resultado de períodos lá no futuro, quando esse funcionário, então, ele sair da empresa e tiver essa remuneração. Tá? Então, vejam, afeta o patrimônio, mas não afeta o resultado do período, ok? Este é um item. Ó. Depois, ganhos e perdas derivados de conversão das demonstrações contábeis de operação no exterior, de acordo com o CPC 2. Esse aqui nós falamos bastante aí no final, na virada do ano também. Né? Não foi no começo do ano, a gente falou. Que é o seguinte, pessoal, conversão de balanço. Você converte o balanço, você sempre no processo de conversão tem ganho ou perda nesse processo. Esse ganho ou perda, ele aumenta ou diminui o seu patrimônio, mas ele não é resultado efetivo ainda. Porque você reconhece como eu diria, a equivalência patrimonial, se for o caso, faz a consolidação, e ali automaticamente você tem o ganho ou perda do período. Mas esse ganho ou perda da conversão propriamente dita, que trata da diferença das moedas, você tem que tratar no PL. Por quê? Porque aquela empresa ela ainda continua, a empresa não está sendo fechada, a empresa não está sendo realizada. Isso significa que você vai ter isso para o ano que vem, para o outro ano e assim sucessivamente, até o momento em que você efetivamente fechar a empresa. E aí, quando você encerra as atividades ou as operações nessa outra empresa, você vai trazer todos os ativos e passivos para cá, e aí o ganho ou perda efetivo vai se dar no resultado. Até lá é o ajuste de patrimônio, tá? Até lá, vocês percebam que são ganhos ou perdas que estão ocorrendo agora, mas que vão afetar futuros períodos. Ó, aqui é a mesma coisa, ganhos e perdas resultantes de investimento em instrumentos patrimoniais designados pelo valor justo por meio de resultados abrangentes, tá? A gente viu isso no CPC 48, que são aqueles instrumentos
Ele fala aqui, ó, valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ó, ganhos e perdas em ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Aqui, gente, nós estamos falando de instrumentos financeiros cuja a designação inicial dele, você já fala que, olha, esse resultado, esse instrumento financeiro, muitas vezes o ganho vai demorar, você não tem certeza de em que momento você vai ter efetivamente esse ganho, então você faz a designação inicial por meio de outros resultados abrangentes. Isso muitas vezes, gente, acontece pelo seguinte, essa é uma situação, mas uma outra situação é, você tem investimentos em outra empresa, esta outra empresa que é investida, ela fez essa opção desses instrumentos financeiros com ganho por meio de outros resultados abrangentes, então quando você consolida, ela vem para você e aí na sua empresa você vai ter que tratar como outros resultados abrangentes. De novo, ela afeta o patrimônio da empresa como um todo, mas não o resultado do período, tá? Não sei, ficou claro, gente, essa questão de afetar o patrimônio, mas não o resultado? Ficou? Tá? É como uma reserva de capital, por exemplo. A reserva de capital é algo que afeta o seu patrimônio, mas não está afetando o seu resultado. Por isso que a gente lança em reserva de capital, tá? Ó, outra coisa, ó, parcela efetiva de ganhos e perdas de instrumento de hedge em operação de hedge de fluxo de caixa. A gente falou isso. E os ganhos e perdas em instrumentos de hedge que protegem investimentos em instrumentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Ou seja, essa primeira parte é hedge de fluxo de caixa. Então, o que é o hedge de fluxo de caixa? Você tem um fluxo de caixa, digamos, constante e você corre o risco ou tem medo de, por exemplo, não ter mais aquele fluxo de caixa. Vou dar um exemplo muito simples. Eu sou um taxista e ganho, sei lá, 20 mil reais por mês, tá? Estou chutando aí os números. Ganho 20 mil por mês aí. Então, eu tenho meu fluxo de caixa. O que eu faço? Para não perder isso aí, eu vou lá no banco e falo, ó, eu tenho aqui, de forma bem simplista, tá, gente? Tenho aqui o meu fluxo de caixa, tal, minhas entradas, as minhas saídas, tal, e eu quero garantir isso, eu quero ter aí porque você não tem seguro para isso, tá? Você tem seguro de, como diria, de lucros cessantes, mas não efetivamente de fluxo de caixa. Mas aí você faz um hedge, fala, ó, então aqui eu tenho um hedge de fluxo de caixa. Lógico que eu estou dando exemplo de um taxista, mas pensa isso numa empresa. Esse hedge de fluxo de caixa pode acontecer por vários fatores. Pode acontecer de você vender para uma empresa, essa empresa falir, você ter o direito, aí você vai perder seu fluxo de caixa. Você pode ter isso, você ter operações no exterior, de repente esse país entra em guerra ou qualquer coisa do tipo, enfim. Então, esse hedge, este ganho, veja, ele vai para resultado. Quando esses fluxos de caixa são realizados, então você vai trazer para resultado. Ok? Então, veja que é um resultado esperado, não é um resultado efetivo. Ok? Ele tem aqui, ó, para passivos específicos designados como a valor justo por meio de resultado, é a mesma coisa do ativo, porque aqui nós estamos falando de instrumentos financeiros. Esse F também é instrumento financeiro, só que aqui do lado do passivo, tá? Ó, alteração no valor temporal de opções, quando separar o valor intrínseco e o valor temporal do contrato de opções e designar como instrumento de hedge somente as alterações no valor intrínseco. Esse G, ele também está falando de aquele instrumento patrimonial com opção de instrumento financeiro, tá? Então você tem ali, ó, temporal de opções de você transformar esse instrumento financeiro em instrumento patrimonial, e quando você faz isso, né, ó, e designar como instrumento de hedge somente as alterações no valor intrínseco, que é aquilo que está dentro do contrato, e que muitas vezes não fica muito claro ali o valor ou as regras, mas você sabe que ele existe lá. Então, as variações nesse hedge, outros resultados abrangentes, até que o contrato seja realizado. A alteração dos elementos a termo de contratos a termo, ao separar os elementos a termo e o elemento à vista do contrato a termo. Pessoal, contrato a termo é quando você está fazendo contrato futuro, tá? Então, eu produzo café, por exemplo. Aí eu vou lá direto com o produtor de café e faço um contrato a termo com ele. Na verdade, eu compro a produção dele do ano que vem. Ainda não está nem plantando ainda, mas eu já compro. Então, eu tenho um instrumento, aí como nós tínhamos falado, estou adquirindo um derivativo, né? Como é que é? Puxa, fugiu a palavra. Tem um instrumento... O café em si é um derivativo, mas é uma commodity, né? Então, eu estou comprando uma commodity, que nesse caso é um derivativo, porque essa plantação aí pode mudar a qualquer momento.
E nesse caso, então, especificamente, eu faço aí um contrato de hedge, tá vendo? Porque ele fala contratos a termos ao separar o elemento do termo, o elemento a termo, que é o do futuro, e o elemento à vista, que é o que você tem que quitar de uma vez. Tá? E designar como instrumento de hedge somente as alterações no elemento à vista e as alterações no valor do spread com base na moeda estrangeira de instrumentos financeiros, ao excluí-lo da designação desse instrumento financeiro como instrumento de hedge. Esses itens, como eu falei para vocês, eles são bastante complexos, mas basicamente você tem contratos a termo, valores à vista e valores a prazo. Aqui ele coloca aqui até spread com base na moeda estrangeira, porque muitas vezes você pode estar fazendo esse contrato aqui no Brasil, então você não tem a moeda estrangeira, mas você pode estar comprando itens lá fora, você pode estar fazendo esse contrato especificamente com uma empresa fora do Brasil, e aí você vai ter então essa diferença de moeda que vai surgir para você, né, dentro do instrumento financeiro, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Então vejam que todos esses itens, eu disse, eles têm algo em comum. O que tem em comum é que eles vão se realizar no futuro. Eles interferem no seu patrimônio agora, tá? Mas o resultado efetivo será no futuro. Lá no futuro, você então coloca eles no resultado. Tira de outros resultados abrangentes e coloca em resultados abrangentes, que é resultado do exercício. Outra coisa é proprietário, então o conceito de proprietário é importante porque é o detentor do instrumento classificado como patrimonial, ou seja, ações, as cotas, então em vários momentos na norma ele vai usar a expressão proprietário. Resultado do período é o total de receitas deduzidos das despesas, então isso aqui é o simples, né? Vocês já estão acostumados, exceto itens reconhecidos como outros resultados abrangentes. Gente, a gente tem que lembrar que é o seguinte, você tem resultados abrangentes e outros resultados abrangentes, tá? E o resultado abrangente total. O resultado abrangente total, ele inclui resultados abrangentes e outros resultados abrangentes. O que é o resultado abrangente? É basicamente aquilo que é do seu dia a dia, que está na DRE. Outros resultados abrangentes está na DRA. E o somatório dos dois é o resultado abrangente total. Ok? Bom, temos aqui o ajuste de reclassificação, isso aqui também é conceito comum. É o valor reclassificado para o resultado. Se bem que essa reclassificação ele está usando para outros resultados abrangentes para resultado do período, né? Ó, ajuste de reclassificação é o valor reclassificado para o resultado no período corrente que foi inicialmente reconhecido como outros resultados abrangentes no período corrente ou em período anterior. É lógico que essa reclassificação, gente, não é só isso. Às vezes você fez uma conta contábil, você tem ali uma reclassificação, o conceito é o mesmo, embora aqui ele esteja especificando de outros resultados abrangentes para resultados abrangentes, tá? E aqui é o resultado abrangente, pessoal, olha só, como eu tinha acabado de falar para vocês. É a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações com sócios na sua qualidade de proprietários. Compreende todos os componentes da demonstração do resultado e da demonstração de outros resultados abrangentes, tá? Então, ele envolve resultado do período, outros resultados abrangentes. Então, esse é o resultado abrangente total, como a gente falou. E vocês podem ver que ele fala que é a mudança que dá no patrimônio líquido, exceto aumento ou diminuição de capital pelos sócios. Então, tudo que foi para o seu patrimônio, que envolve resultado do período, que vem pelo lucro ou prejuízo, e outros resultados abrangentes, faz parte desse resultado abrangente total que ele diz aqui, exceto aumento ou alteração de capital, esse tipo de coisa, tá? Bom, aqui a gente entra em demonstrações contábeis. Pessoal, essa primeira parte aí, tudo bem? Tranquilo? Suave na nave aí, osso no sal grosso? Bom, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, demonstrações contábeis. Olha só, aqui a gente vai entrar nas demonstrações. Então, aqui já são os conceitos. Esses conceitos também vocês são já bastante habituados com eles, né? Então, as demonstrações são uma representação estruturada da posição patrimonial, financeira e desempenho. Ele fala uma representação estruturada porque você tem uma estrutura de acordo com as normas, você tem uma estrutura de acordo com a lei, e ele fala da posição patrimonial, que é o que nós vemos no balanço patrimonial, da posição financeira, parte no balanço patrimonial, mas principalmente no fluxo de caixa, e desempenho, basicamente, o que a gente vê na DRE, tá?
O objetivo, então, das demonstrações como um todo. Gente, ó, isso aqui é bem importante, isso aqui. A gente fala assim, puxa, isso aqui é feijão com arroz, mas muitas vezes a gente acaba não se preocupando muito com isso, porque a gente está mais preocupado, eu vejo contadores, vejo colegas aí, às vezes, preocupados, basicamente com apresentação de relatório para o fisco, né? Então, fazer só para atender o fisco e tal. E às vezes, gente, a gente discute bastante aqui, já discutimos várias vezes, pessoas que fazem a contabilidade, querem fazer a contabilidade. Então, o cliente está lá no Simples, aí pergunta, precisa fazer contabilidade? Precisa. E eu sempre digo assim, olha, se o seu cliente não te manda documento, o cliente não quer saber, ele não te dá suporte, como é que você vai fazer a contabilidade desse cidadão? Só para atender o fisco? Só para falar que tem balanço? Não, é melhor você nem fazer a contabilidade desse cara, tá? Aí você vai falar, tá, mas peraí, eu sou obrigado. Depende. Se o seu contrato fala que você tem que fazer, ótimo, você é obrigado. Se não, não precisa fazer, tá? Então, a gente já discutiu bastante esse ponto, eu sempre falo isso, né? Então, imagina a seguinte situação, a Márcia pegou lá um determinado cliente e esse cliente fala assim, eu quero que você faça contabilidade. Tá bom, só que ele não te manda extrato, não te manda documentação comprobatória, não te manda nada, nota fiscal. E aí, como é que você vai fazer a contabilidade desse cidadão? Não tem como, tá? Não dá para fazer. Então, aí ele fugiria, tá? Numa situação dessa, ele foge aqui do objetivo das demonstrações. Porque, ó, o objetivo é proporcionar informação. Se o cara não te manda documento, pessoal, não há condição de gerar informação. Fala, ó, da posição patrimonial e financeira, desempenho, e aqui que é balanço, né? Desempenho, ó, e fluxo de caixa da entidade que seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações. Então, vejam. Então, a Márcia está falando ó, que ela tem um cliente MEI que é assim. Então, Márcia, MEI, basicamente, você não precisa nem fazer o balanço, tá? Porque o MEI, ele confunde a pessoa física com a jurídica. Você não tem, no caso do MEI, a separação entre do princípio da entidade, né? A pessoa física e da jurídica. Então, num caso desse, é mais fácil, Marcelo, você nem fazer a contabilidade do cara. Se você tem um contrato, exatamente, faz só o livro caixa, alguma coisa do tipo. Você tem ali um contrato com o cidadão e se você fez o contrato, não coloca que você faz contabilidade. Simplesmente fala que você só vai apurar o MEI para ele. Porque se você colocar que faz contabilidade, você vai ter que fazer. Se der algum problema para ele, você vai ser obrigado a fazer. Então, eu sempre digo, pessoal, não vamos correr esse risco, não vamos gerar obrigações para nós que não há necessidade. Se o cliente não está interessado, a empresa dele, ele não está interessado, por que eu vou querer obrigar o cara, né, a fazer isso? Tá certo, tem que colocar somente o livro caixa, tá? Porque senão você assume uma responsabilidade que a gente não tem condição de assumir, ok? Tá certinho, só coloca lá que só faz livro caixa. Ó, então ele fala a posição patrimonial e financeira no balanço, desempenho e fluxo de caixa. Ó, as demonstrações também objetivam apresentar os resultados da atuação da administração, isso é importante, na gestão da entidade e sua capacitação na prestação de contas, quanto aos recursos que lhe foram confiados. Aqui a gente pode... Gente, na contabilidade pública, esse ponto ele é muito mais enfático, tá? Por quê? Porque na contabilidade pública você tem o gestor que responde pelo recurso que ele recebe. Aqui nós estamos falando que, por meio das demonstrações, você pode, digamos, avaliar a gestão do presidente, do administrador, enfim, né, de quem está à frente da empresa. Então, por isso que ele fala, ó, resultados da atuação da administração na gestão da entidade. Né? Então, será que aquele gestor é bom? Ele está dando lucro e tal? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem determinados clientes, e nesses clientes a gente sempre tem aquele cliente espertinho, às vezes empresa grande mesmo, tá? Que o cara quer fazer ali determinadas, digamos, contabilidade criativa, quer fazer determinados procedimentos contábeis que não são corretos, né, Edu? Fazer a contabilidade criativa para quê? Para mostrar resultado. Então, você pega lá o Eduardo, lá na indústria que ele está agora, né? Então, ele está trabalhando na indústria e o dono da empresa lá, às vezes o presidente da empresa não é o dono, né? Aí ele fala assim, vamos fazer isso aqui, ó, o Edu fala assim, ó, o professor lá falou que tem que fazer uma provisão aqui, né? Vamos fazer essa provisão. Aí o cara fala, não vamos fazer não, porque isso vai virar o resultado, ou isso vai dar prejuízo para a empresa, isso vai diminuir o lucro e a gente precisa mostrar um bom resultado.
Então, tá certo fazer isso? Não. Não tá certo, mas tem muita gente que faz. Ô, professor, isso aí foi o que derrubou a Dilma lá, não foi a Foi, basicamente. pedalada? Exatamente. E na verdade, é assim. Até o Bolsonaro, ultimamente, ele tem falando: eu não posso colocar o auxílio emergencial, preciso tomar cuidado, não sei o quê, a menos que o Congresso autorize. Por quê? Porque senão ele vai cair no mesmo problema da Dilma, né? Claro, eu vou falar aqui mais ou menos o que aconteceu, pelo que eu sei, né? Mas sem entrar no aspecto político. O Fernando Henrique também deu pedalada. O Lula também deu pedalada. Depois entra a Dilma, né? Aí você fala assim, peraí, se os outros fizeram, por que a Dilma foi a que caiu? Bom, a Dilma tem dois problemas. Primeiro, você tinha um problema político, né, com a Câmara dos Deputados, que tinha um atrito com o deputado lá, como é que é o nome dele? O Eduardo Campos. Não é Eduardo Campos. Oi? Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Não sei se ele está preso ainda, não sei se ele está em casa e tal, né? Prisão domiciliar. Brasil é legal, né? Você vai lá, começa, vai ficar em casa. Enfim. Mas esse era o aspecto político. Agora, no aspecto técnico, que foi o que pegaram ela, é que a Dilma... não é nem que ela não soube esconder, viu, Marcial? É que assim, ela fez, os outros também tinham, mas o problema é que a quantidade e o tempo de recurso que ela deu, digamos assim, essas pedaladas, foi fora do aceitável, entendeu? Então ela foi fazendo, e o negócio foi rolando. Os outros fizeram, mas sabe aquela coisa, você faz, vira o ano, quando vira o ano você já ajusta e tá tudo certo? Os outros presidentes fizeram, isso aconteceu. Não é uma questão necessariamente de esconder, é que o caso dela, ela foi fazendo, foi liberando recursos, enfim, foi dando as chamadas pedaladas fiscais, e aí feriu muito fortemente a lei de responsabilidade. Aí, por conta do aspecto político, com o Eduardo Cunha, eles pegaram isso em... Mas ela errou, pessoal, ela errou, tá? No meu ponto de vista, tinha que ter impeachment mesmo. Sabe por que eu digo isso? Eu fico um pouco... Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Que a gente vê assim, agora tá todo mundo falando aí, o Lewandowski soltou lá o problema, então o Moro, ele trabalhava junto com a Lava Jato. Tá bom. Aí tem gente que está dizendo o seguinte, então tem que absolver o Lula, porque... Não, pessoal. O que tem que fazer se o Moro cometeu algum crime, alguma irregularidade junto com o procurador, eles têm que ser punidos. Mas isso não quer dizer que o Lula não tenha cometido crime. O que as pessoas querem fazer é assim. Então você pega uma pessoa que cometeu um crime e fala assim, ele cometeu um crime, então vamos absolver o outro. Não. Os dois cometeram crime, os dois têm que dividir cela. Tá certo? Aqui no Brasil a gente tenta inverter, né? As pessoas tentam inverter um pouquinho aí a lógica. Isso acontece se eu sou petista, isso acontece se eu sou bolsonarista, isso acontece se, enfim, né? Para quem a gente... Diga. Professor, tem cliente que faz isso aí também no privado, né? Que o cara fatura lá, sei lá, o cara tem um recebimento, aí viu que o imposto tá alto, fala, emite essa nota só o mês que vem, por exemplo. Tá pedalando também, né? Tá, em tese tá pedalando, é isso mesmo. Só que você tem que tomar um pouco a gente tem que tomar cuidado com isso. É lógico, né, Edu? Você tá lá na empresa, você é funcionário, o cara manda você fazer, você faz, né? Ainda mais se você é do faturamento, tá? Agora, se você vai assinar o balanço, precisa tomar um pouco de cuidado, né? Eu tenho um caso já meio que ao contrário do que o Edu falou, ele quer dar resultado. Tá até tem discussão, reuniões faz um mês a respeito disso. Para poder dar resultado na empresa, ele fez alguns parcelamentos em dezembro. Meu gerente pediu para tirar tudo, se tornar todos os resultados do parcelamento e lançar em janeiro. Não, mas assim, peraí, vamos lá. Quando ele faz o parcelamento em si não altera em nada o resultado, Daiane. Altera sim, professora, juros? Não. Altera. Não, os juros não é devido ainda. Sim, professor, porque quando você faz o parcelamento, não volta o principal. Não, então, mas vamos lá. Mas veja. Se você tem lá o principal que está registrado no seu passivo, certo? Sim. Beleza. Você não pagou. Só que, assim, o correto, se você tem um imposto em aberto, é mês a mês,
você ir reconhecendo os juros e multa, correto? Não é isso que você vai fazendo? Sim. Então, quando você parcela, esses juros e multas que já estão no passivo, basicamente não vai... ele pode ter um juros um pouco maior ou até um pouco menor, mas ele já foi para o resultado. Não é Ele vai feito mandar isso de lá, novo. Oi? não foi reconhecido o resultado. Durante todo esse período. É isso. Bom, então, primeiro, aí foi feito errado, deveria ter sido reconhecido ao longo do tempo, né? Mas juros de parcelamento, eu já tinha lido isso aí a respeito. Não é parcelamento, é imposto em atraso, tem que reconhecer todo mês. Não, do parcelamento, o governo cobra não sei quantos por cento, dá um desconto, não sei o quê, o valor lá da diferença vira resultado. Então, vira... Parcelamento. Correto, eu concordo com você, mas ele vira resultado ao longo do tempo. Vamos supor que eu faça um parcelamento hoje, tá? Eu vou pagar, sei lá, 60 parcelas de R$300, vamos supor. Esses juros ele vai aumentando lá, não vai? Sim. E se você pagar à vista? Então, você não volta ao principal. Você já deve, por exemplo, eu tenho 500 mil, aí com parcelamento em 60 vezes virou 800. Por exemplo. Tenho 300 de multa. Quando eu vou pagar à vista, não sei, eu acredito que não deva ter um desconto muito absurdo, mas eu não vou pagar mais os 60 mil, os 600 mil. Você vai pagar o que você deixou no parcelamento. Eu vou pagar o parcelamento já, por isso que a gente reconhece o parcelamento total, lá tem a discriminação do que foi descontado dos juros, os juros do parcelamento já no resultado. Então, o problema é, como eu falei, se por princípio de competência, você já vinha reconhecendo esses juros, você só... Mas é muito maior, professor, do que os juros do... sim. Mas ainda assim... Parcelamento, ele meio que fica, né, porque tem a longo prazo, né, então tem uns juros bem maior aí, para você poder parcelar o imposto do que o juro Selic do atraso, né? Então, talvez, para fazer o correto, seria mais fácil você fazer o levantamento desses impostos lá atrás, reconhecer esses juros e essa multa direto no PL como ajuste de exercícios anteriores, como erro, por exemplo. Você vai criar o passivo e agora... Mas é dentro do ano. Oi? É dentro do ano, não é períodos anteriores, não. Isso é parcelamento de janeiro, fevereiro, março, dentro do próprio ano. Eu teria que reconhecer, mas veja, isso em tese não dá para você fazer, a princípio, entendeu? Você teria que reconhecer. Eu entendo que o dono da empresa lá, ele vai pressionar para fazer, o contador da sua empresa lá vai fazer e tal, mas é como você falou, eles vão discutir, não é isso? Sim. Você concorda que não teria o que discutir? Sim. Né? Porque é devido. Né? Na verdade, ele quer aumentar o resultado dele, ele quer deixar a empresa com lucro quando a empresa não está dando lucro. Mas aí é complicado isso, né? É bem complicado, porque a empresa quer ter lucro, quer mostrar lucro, mas ela não tem lucro. Né? E aí o que acontece? Isso vai... Olha a responsabilidade. Gente, olha a nossa responsabilidade. É difícil isso. Principalmente como a Daiane, por exemplo, está no escritório e tal. Porque o que acontece? A Daiane, na verdade, ela vai fazer, não é ela que vai assinar, né? Mas no meu caso, que eu tenho que assinar, eu tomo muito cuidado com essas coisas. Né? Eu sempre avalio o risco, porque você faz uma operação desse tipo, primeiro, a sua credibilidade está indo embora, né? A Daiane sabe, a gente já falou sobre isso, falamos isso outras vezes aqui. O contador lá que aceita um negócio desse, significa que se ele aceita na sua empresa, ele vai aceitar em qualquer uma. Então, credibilidade você está perdendo ali, né? E segundo, o que precisaria fazer o levantamento nesse caso, Daiane, é assim, se eu fosse pagar hoje esse empréstimo, vamos lá, você fez o parcelamento, tá? Se eu fosse pagar hoje, quanto eu pagaria? Esse é o valor que tem que constar no seu passivo, correto? Esse é o valor que tem que constar no seu passivo. E aí você tem que ver a diferença que vai para resultado. Às vezes não vai 100% desses juros, dessa multa para o resultado, porque tem que lembrar que os juros e multa é para 60 parcelas. Lembre-se disso, Daiane, tem que fazer o cálculo aí, a gente pode até conversar depois. Eu tenho quase certeza que eu tinha lido a respeito quando eu fui lançar, né? Alguns anos atrás, teve outros, enfim. Porque aí a cada parcela ainda tem mais juros ainda, aí sim isso. É reconhecido conforme, mas quando você faz um parcelamento e você paga, pode ser que tenha uma diferença aí, uma diferença sim, né, a valor presente, mas
praticamente você vai pagar o parcelamento que você fez hoje. Tem muito desconto, sabe? Não, perfeito. É por isso que eu falei, se for isso mesmo e efetivamente que você tem que pagar, você tem que pensar assim, o quanto eu tenho que pagar hoje? Se você não tem como voltar, então você tem que reconhecer aquele juros e multa se ele já é devido ali. Aí você tem que pensar também o seguinte, fala assim, tá, tudo bem, eu fiz o parcelamento, eu vou pagar isso, tá? Só que você tem que lembrar que aquilo é hoje ou é aquilo em 60 parcelas? Só precisa fazer um levantamento aí, né? É uma questão de análise só isso. Mas, via de regra, né, a discussão não é exatamente essa. A discussão é, faço ou não faço? Então, quando a gente faz um balanço, a gente tem que tomar cuidado, porque, como a própria Daiane está falando e o Eduardo, um quer aumentar e o outro quer diminuir. Entende? Isso é correto fazer? Não. Na verdade, quando a gente está fazendo isso, as demonstrações contábeis, elas perdem digamos, elas perdem a sua capacidade de gerar informação. Não tem como, tá? Ela perde essa capacidade. Então, ó, aí automaticamente, veja, por isso que ele fala, é proporcionar informação. Então, quando isso vai para um banco, quando isso vai para um terceiro, e o cara vê uma informação dessa que não é necessariamente uma informação correta, ele vai desqualificar você como profissional, ele vai desqualificar o balanço da empresa, não vai conceder empréstimo ou coisa do tipo, o seu rating pode aumentar, uma série de coisas, né? Bom, enfim, então, quando ele fala aqui gerar essas informações patrimonial, desempenho e fluxo de caixa, então ele diz, ó, para satisfazer esse objetivo, as demonstrações proporcionam informação da entidade acerca do seguinte, ativo, passivo, PL, receitas e despesas, alterações no capital próprio mediante integralização, distribuição e fluxo de caixa. Basicamente, gente, é o que nós apresentamos em termos de informação. Ó, essas informações, juntamente com outras constantes das notas explicativas, ajudam os usuários das demonstrações contábeis na previsão dos futuros fluxos de caixa da entidade e, em particular, a época e o grau de certeza da sua geração. Então, eu gero essas informações e, junto com aquilo que eu divulgo na nota explicativa, ele complementa esses itens que já estão demonstrados e aí fica muito mais fácil para o analista. Quando eu digo analista, pessoal, estou falando aquela pessoa que pega o seu balanço e vai analisar se ele vai investir, se ele vai emprestar dinheiro, se ele vai te vender, né? Ele vai ver esse fluxo de caixa, se você tem risco e quando que esse fluxo de caixa acontece ou não, se o grau de certeza ou não dessa geração de fluxo de caixa, tá? Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Suave? Fácil aí, Fabiano? Márcia aí, Lilian? Muito bem. Ó, pessoal, aqui o conjunto completo de demonstrações. Esse conjunto é obrigatório, tá? Olha só. Conjunto completo. Balanço, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente. Claro que aqui a gente tem algumas ressalvas, mas a princípio é obrigatório. Demonstração das mutações do patrimônio líquido. Gente, aqui quero fazer só um comentário. Vejam que a norma fala demonstração das mutações do patrimônio líquido. A lei fala da demonstração das mutações, ele fala das mutações dos lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, a lei determina a demonstração das mutações dos lucros ou prejuízos acumulados e a norma fala da DMPL, demonstração das mutações do PL. Muito bem. Isso é importante a gente saber, porque um tá falando da lei. Aí você vai falar, peraí, mas a norma não pode ultrapassar a lei. Não pode. Só que quando a gente faz a DMPL, dentro da DMPL você tem a DLPA. Tá? Então, só para vocês saberem disso. Porque senão daqui a amanhã o Fabiano vai falar assim, pô, o cara falou que é obrigatório o bagulho não é obrigatório, tá ligado, mano? Então, tamo junto, né? Então, um é por lei e outro é pela norma. Só que aquilo que está na norma contempla o que determina a lei. Então, se você seguir o que está aqui na norma, você não está fugindo da lei, tá? Outra coisa, ó, demonstração do valor adicionado, conforme o pronunciamento do CPC 09, aí o que ele fala? Se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente. Então, lembrando que a demonstração do valor adicionado é obrigatória somente para empresas de capital aberto, tá? Somente para empresas de capital aberto. E, por último aqui,
a gente tem as notas explicativas, ó, compreendendo resumo das políticas contábeis significativas e outras informações explanatórias. E informações comparativas com o período anterior. Aí aqui ele fala, o balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente, quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectiva ou proceder à representação retrospectiva de itens, quando proceder à reclassificação, enfim. Então, basicamente, esses dois itens aqui, ele fala assim, ó. Então, a informação comparativa, gente, a gente precisa fazer. O que é isso? Quando eu apresento meu balanço, minha DRE, meu fluxo de caixa, eu preciso colocar o ano que eu fechei e o ano anterior, sempre. No balanço que a Contimatic gera lá no sistema, ele tem um flagzinho para você perguntar se ele quer o balanço do ano ou o balanço comparativo. Na prática, gente, isso nem precisaria ter, porque a lei exige que tem que ser comparativo, né? Embora tenha essa opção, lógico, facilita bastante, mas quando você vai gerar essa obrigação efetiva, né, digamos assim, afinal, você precisaria ter o balanço comparativo. Vocês estão vendo que está de acordo com a norma aí. Outra coisa é o balanço comparativo quando você muda de política ou quando você, então, está ajustando algum tipo de erro. Essa mudança de política, esse tipo de erro, você tem que fazer o balanço comparativo também daquele período que você está usando lá atrás. Então, é necessário fazer, tá? Bom, ó, as demonstrações do resultado abrangente. Então, veja, aqui também lembra que eu falei, ó, quando a gente pega o balanço, a DRA, tem um porém, ó. A demonstração do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das mutações do patrimônio líquido. Então, eu posso fazer uma demonstração à parte ou na própria demonstração do patrimônio líquido eu posso colocar uma coluna ali dentro, falar, ó, resultado abrangente, e ali dentro você coloca como se fosse uma espécie de conta, e ali dentro você coloca todos esses resultados abrangentes aí. Outra coisa, ó, opa, pulei aqui. A entidade deve apresentar com igualdade de importância. Gente, pensando em demonstração, isso aqui é bem importante, né? Se eu perguntar para vocês, gente, perguntando aí para todos, qual é a demonstração contábil mais importante que a gente tem? Qual é? Qual vocês julgam a mais importante? Balanço. Balanço. A Daiane falou balanço. Quem mais? Professor, com base no seu texto aí, eu vou falar que são todas, mas eu sempre achei a DRE. Então, o Fabiano falou balanço, mas na verdade não. A Márcia também está falando balanço. Não. Na verdade, são todas. FC? Ah, todas. Não, são todas. Com base no texto aqui, né, da norma, ele fala assim, ó, a entidade deve apresentar com igualdade de importância todas as demonstrações contábeis que façam parte do conjunto completo das demonstrações. Por que isso, gente? A gente não pensa nisso. Normalmente a gente pensa, o balanço é mais importante, a DRE é mais importante. Não é comum a gente pensar isso aí, não é isso? Tem uns que falam, o fluxo de caixa é mais importante. Não, na verdade, não. Pelo seguinte, como que a gente pensa isso, né? Como que a gente tem que entender isso daí? Marcelo, desculpa, eu vi sua mensagem só agora, tá? Mas você já entrou aí, tá tudo ok, né? Ó, vamos lá. Quando eu quero saber de patrimônio, pessoal, eu vou olhar onde? No balanço. Quando eu estou fazendo uma análise, eu quero saber de resultado, desempenho, eu vou olhar DRE. Quando eu quero saber itens relacionados a patrimônio líquido, eu vou olhar DMPL. Percebe? Quando eu quero saber a geração de caixa, eu vou olhar fluxo de caixa. Então, a importância está no todo. Por isso que... Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acham, uma coisa muito importante que eu sempre discuto é a questão de dados e informações, tá? Sempre falo isso. O balanço, eu estou falando assim, vou falar assim, as demonstrações contábeis para você, completa, elas geram dados ou elas geram informações? Como que vocês entendem isso? Informações. Informações. O Edu fala informações. Depende do como que você vai fazer a análise, financeira ou econômica. Não, Alex, assim... Se for financeira, é dados. Como é que é? Se for financeiras, ela faz parte de dados. Tá. Se for econômica, aí ela já é uma informação. Informação.
Tá, o Fabiano também falou informação, a Márcia falou informação. Bom, Acho que é os dois. qual que é, Daiane? Acho que é os dois. Os dois? Ó, basicamente, a questão dos dados e das informações, ela depende muito do usuário, tá? Ela depende do usuário. Então, o usuário, como o próprio Alex falou, o usuário final é que define, ou que vai usar aquilo, é que ele dá, digamos assim, o caráter ali entre dado ou informação. O importante é nós pensarmos, pelo menos o meu pensamento é o seguinte, quando a gente gera a informação contábil, então vamos lá, o Edu terminou o balanço da empresa dele de 31/12/2020, tem lá balanço, DRE, eu particularmente entendo que esse conjunto, inclusive com nota explicativa, este conjunto de demonstrativos, para mim, nada mais é do que dados. São dados, tá? São dados. Por que dados, pessoal? Porque ali, aliás, deixa eu perguntar, qual que é a diferença entre dado ou informação? Qual que é a diferença? Eu estou falando de dados e informações, mas a gente não discutiu a diferença. Dados, professor. Pode falar. Pode falar. Não, vai lá. Fala aí, Edu, então. Tanto faz. Eu acho que o resultado final das demonstrações são dados, e o que a gente interpreta é informação. Acho que é o que você falou aí. É a decodificação dos dados. Eu vou linkar isso, né, esse conceito com o que nós falamos anteriormente. Beleza. Fala, Alex. Na minha, assim, pelo menos que eu compreendo de dados e informação, dados são são peças soltas. A informação é quando você compila todos esses dados e você chega a um resultado para você fazer algum comparativo ou para você tomar alguma decisão. Quando você compila todas elas. Bom, alguém mais aí? Não? Muito bem. Funciona assim, ó. Os dados, como o Alex falou, então você tem os itens, vamos chamar de itens. Você tem um monte de itens que você coloca no seu balanço, certo? Coloca nas suas demonstrações. Esse monte de itens, viu, Alex? Juntos ou isolados, né? Ou individual, tal, eles são meramente dados. A informação é algo que te leva a tomar decisão. Então, a informação é quando você recebe uma comunicação que te leva a uma tomada de decisão. Bom, eu vou dar um exemplo que aconteceu numa aula minha, lá quando eu dava aula na Universidade de São Judas, lá na Moca. Me lembro bem, aquele dia foi muito engraçado. Eu estava dando aula, não sei se eu já contei aí, já contei aqui para vocês, não? Não? Eu tava dando aula na graduação, num curso de análise de balanços, né? Era graduação, era disciplina de análise de balanços. E aí, lá eu tinha que falar, claro, na bibliografia tinha dados e informações, é o livro do Dante Matarazzo, ele que fala sobre isso. E estou dizendo isso, pessoal, porque muitas vezes a gente vê alguns relatórios de análise que ele só está dando dados e a gente está achando que está gerando informação. E outra, a diferença entre o cidadão que está lá na empresa ganhando um monte de dinheiro sem fazer, teoricamente, sem fazer nada, e nós que estamos gerando um monte de relatórios, um monte de coisa, né? E a gente está ganhando menos do que esses caras. Assim como, tenho certeza que você já deve ter passado por isso, você entrega um relatório, você trabalhou num relatório durante 3 meses, tem 200 páginas seu relatório, e aí, a hora que você entrega para o seu gerente, você fica explicando, aí o seu gerente fala assim, não precisa não, só me dá o resuminho aí, né, o summary aí, só me dá o resumo do relatório, e ele vai para a reunião com aquele relatório, só o resumo e faz o maior sucesso, né? Tudo bem, ele vai falar, tem cara que vai falar que ele que fez, tem cara que vai falar que você que fez, ele só está passando ali. Já passaram por isso? De entregar, falar e não sei o quê, e na hora o cara simplesmente pega o relatório e fala, não, dá o relatório aqui do resumo e deixa comigo. Já passaram por isso? Não? Não? Mas isso é bem comum acontecer, tá? Isso é muito comum. Você faz tal, aquele relatório dessa grossura assim, aí o cara fala, não, só me dá o resuminho, e ele vai para a reunião com a diretoria só com aquele resuminho e mata a pau na reunião. Muito bem. Por que isso acontece, gente? Porque você trabalhou um tempão levantando dados, tá?
E os dados por si só não te levam a uma tomada de decisão. Você pode ter um monte de quantidade de dados que for. Aliás, quando você tem excesso de dados, isso dificulta a sua tomada de decisão. Lembrando que nós estamos falando de relatórios e os relatórios contábeis servem para tomar decisão, certo? Então você tem, por exemplo, eu estava falando para a menina lá, estava falando na sala de aula. Bom, para quem não conhece, a São Judas fica lá na Moca. Fica ali na Zona Leste, no começo ali da Zona Leste, né? Quer dizer, ali... Aí você, e a menina morava, acho que em Guaianazes, que é bem longe, né? Ó, a Márcia, já montei uma planilha e a pessoa fez parecer que é ela que montou. Márcia, isso acontece direto, tá? Então, você faz aí, não sei o quê, e dá a impressão que a pessoa fez. Gente, aqui no curso, viu, Márcia, até para sua informação, quando as pessoas me fazem uma pergunta, eu sempre falo assim, ganha ponto, fala que você que fez. Né? Não é isso que eu falo? Porque é para você chegar lá e você ganhar ponto. O ponto aqui eu quero ganhar com vocês, não com o chefe de vocês. Então, eu sempre falo isso, mas é muito comum você chegar lá na sua empresa, você faz um trabalho lindo, maravilhoso, e o seu chefe pega, né, o Fabiano vai lá, agora não, né, Fabiano? Mas vamos supor, ele vai lá, faz, levanta um monte de dados lá do departamento dele, entrega para o Maurício. Agora o Maurício está em outra área, né? Mas é o Mauricião chegar lá para a dona Patrícia e fala assim, não é eu que fiz o negócio, né? Então, seria a mesma coisa, não é? Chega a ser frustrante. Eu sei que o Maurição, acho que ele nunca deve ter feito isso e não faz isso, embora esteja em outra área agora também, né? Mas é o que acontece. Agora, eu cheguei para a aluna e falei assim, falei para a sala de aula, falei, então, pessoal, seguinte, você tem dados e informações, você sabe a diferença? E as pessoas começaram a falar como vocês aqui, e aí eu falei assim, pessoal, olha, vou mostrar para vocês. E eu estava andando na sala de um lado para o outro, assim, na frente. Tá? E aí, eu deixo sempre o meu celular próximo aqui, ó, tá vendo? Ele sempre tá perto aqui. E na sala de aula eu deixo ele também. Por quê? Porque na sala de aula lá não tinha relógio. Então eu ia controlando o tempo, ó, aperto aqui, vejo o horário, tá vendo? Vou controlando o tempo aí. E aí eu apertei o telefone, fiz de propósito, não queria nem ver o tempo, mas eu falei, opa, peraí, pessoal, recebi aqui uma mensagem. Tá? Recebi aqui uma mensagem. Olhei assim, falei, recebi uma mensagem. Falei assim, puxa vida, hein? Tá tendo toque de... Como eu sei, lógico, que eu estava numa faculdade na Zona Leste, e eu sei que muita gente mora na Zona Leste. Aí eu falei assim, pessoal, recebi uma mensagem aqui que está tendo toque de recolher pelo PCC, né, na Zona Leste. Lógico, a gente estava na Zona Leste, eu estava sacaneando, né? Aí uma menina na frente, na primeira fileira, falou, sério, professor, aonde? A menina já ficou preocupada. Aí eu falei assim, você mora onde? Ela falou, Guaianazes. Eu falei, puxa, é lá mesmo. Isso é o que a gente chama de análise fria, tá certo? A pessoa dá a resposta e a gente fala em cima da resposta da menina. Falei, é lá mesmo. E continuei andando. Só que eu fui olhando né, assim, meio de rabo de olho, assim, e a menina pegou o telefone e começou a mandar mensagem. Eu falei assim, o que você está fazendo, fulano? Até falei meio bravo para dar uma ênfase e tal. Ela falou, não, professor, porque o senhor mesmo disse que está tendo toque de recolher lá no Guaianazes, e eu moro lá, é perto de casa. Ela já assumiu que era perto de casa, nem sabia, né? Então eu estou ligando para o meu pai para ele ir me buscar, ou para o meu namorado. Aí eu falei assim, então pode parar de ligar. Ela falou, por quê, professor? Porque eu estou mentindo. Percebe? Aí eu falei assim, eu estou brincando. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Ela falou assim, como assim, professor? Falei, olha, esta é a diferença entre dado e informação. Tá certo? Porque quem mora lá na Zona Sul, quem mora lá em Osasco, quem mora lá em Santo Amaro, não está preocupado se o PCC está fazendo toque de recolher na Zona Leste. Então, para essas pessoas, vejam que essa comunicação é meramente um dado. Mas para você que mora lá, que vai interferir na sua decisão, vai interferir no seu dia a dia, é uma informação. Tanto é que esta comunicação que eu transmiti fez com que você ligasse para o seu pai ou para o seu namorado para eles irem buscar. Perceberam? Então, vejam, uma informação é quando você recebe uma comunicação que te leva a uma tomada de decisão. Ou não, né, pessoal? Ou não, porque às vezes você pode ter a informação e decidir não decidir. Entende? Você pode decidir não tomar decisão nenhuma. Também é uma decisão. Mas você tem instrumentos para tomar essa decisão. Então, eu entendo as demonstrações puras e simples como dados. Agora, e se eu pegar esses dados e gerar um monte de indicador financeiro?
ele vai ser dado ou informação? Eu gerei lá análise vertical, análise horizontal, índices de liquidez, rentabilidade, né? E aí? Ele passa a ser um dado ou passa a ser uma informação? Lembre-se nesse exemplo que eu citei, tá? Depende do propósito. Depende do propósito. Porque, para mim, ainda continua sendo dados, Alex, na maioria das vezes. Por quê? A informação ela está relacionada com o que eu quero com aquilo. Isso é suficiente? Porque, normalmente, o que você vai fazer? Você vai ter que comparar aqueles indicadores com os períodos passados. Você vai comparar esses indicadores com o mercado. E aí, como o Alex falou, depende do seu propósito. Eu quero saber se aquilo, veja, se aquilo vai fazer com que eu possa comprar mais mercadoria, vender mais mercadoria, aumentar minhas vendas, diminuir minhas vendas, enfim, deixar de sair do Brasil, como foi o caso da Ford, tá certo? Então, vejam que para que ela tome uma decisão desse tipo, ela tem que ter informação. Então, no caso especificamente de ter somente os indicadores, ainda assim nós estamos falando de dados, tá? Ainda assim nós Professor, diga. isso aí é muito interessante, a galera que vai fazer a pós de controladoria, Controladoria. vai perceber isso muito bem. Foi onde que eu tive a abertura desse entendimento, principalmente na questão dos indicadores, que eu continuo entendendo eles apenas como dados, porque além desses indicadores que a gente conhece aqui na área contábil, tem N outros para você tomar uma decisão de alavancagem financeira que você vai precisar fazer, aí você vai entender que esse, dependendo do propósito, é apenas um dado. Não é Exato, é isso mesmo, Alex. E você mesmo falou, quando eu citei aqui do curso de controladoria que a gente vai montar, espero sem ser semana que vem, na outra a gente já esteja com ele rodando, né? Mas assim, é o que o Alex mesmo falou, a gente vê muito hoje, por exemplo, tomadores de decisão que estão tomando decisões somente com dados, né? E a gente precisa, aí o Alex falou, não, mas você tem a ferramenta tal, você tem lá o BI, você tem não sei o quê, né, o Phantom, você tem um monte de, digamos assim, de ferramentas que ele vai fazer esses cruzamentos. Então, você vai gerar um monte de dados e a sua interpretação desses dados é que vai gerar informação, né? É isso que gera informação, é essa interpretação. Então, você fala, ó, eu tenho esse dado, o que esse dado quer dizer? Então, quando você interpreta ali, você tem a informação. Isso pode te levar à tomada de decisão. Mas é perfeito essa leitura, Alex. Quando a gente tem essa interpretação, você consegue tomar uma decisão melhor. E a gente ainda vê muita gente tomando decisão a partir de dados, tá? Por isso, pessoal, que as demonstrações contábeis, elas têm que efetivamente, né, gerar aí para a gente informações, tá? Embora vocês vão ver sempre ao longo das normas, principalmente esse CPC aqui, vocês vão ver que ele sempre fala que as demonstrações contábeis geram informação. Eu digo sempre depende. Ela te dá base para você gerar informação, mas a informação em si depende do usuário, tá? Bom, então muitas entidades, a gente falou que todas são iguais, então muitas entidades apresentam aí fora das demonstrações relatório da administração. Isso é importante, as empresas grandes praticamente todas colocam, mas ele não é uma demonstração contábil e nem tem parâmetro para isso. Por isso que ele fala, que descreve e explica as características principais do desempenho da posição financeira e patrimonial, as principais incertezas às quais a empresa está sujeita, os riscos que ela tem. Então, esse relatório pode incluir, pode ver que ele usa o termo pode, tá? Lembram que eu falei da hermenêutica? Você tem que interpretar a palavra no seu sentido literal. Se ela está falando pode, é porque ela não é obrigada. Porque ela pode ou não, tá? Então, aqui está dizendo ela pode incluir análise dos principais fatores e influências que determinaram o desempenho. Então, o relatório desse ano vai falar que a sua empresa teve prejuízo por conta da Covid no ano passado, enfim, né? Incluindo alterações no ambiente que a empresa opera, resposta da entidade a essas alterações, então o que a empresa fez, o que ela deixou de fazer, né? Política de investimento, resultados desses investimentos, itens, aqui embaixo ele fala fontes de financiamento, resultados provenientes desses itens, recursos da entidade não reconhecidos nas demonstrações, enfim. Aqui nós estamos falando de relatório da administração.
muito usado nas empresas grandes. As pequenas praticamente não tem isso, né? Inclui aí também, ó, relatórios ambientais, relatórios sociais, então você tem balanço social, você tem relatório, balanço ambiental, que está dentro daí né, de alguns relatórios que as empresas fazem para mostrar que elas cuidam do meio ambiente, que elas investem nas pessoas, esse tipo de coisa, mas isso é complementar, tá, pessoal? O que é obrigatório mesmo é balanço DRE, DRA, DVA, para capital aberto, fluxo de caixa, DMPL, né, e nota explicativa. O resto é complemento, tá bom? O resto é para você tentar gerar aí mais dados, para que as pessoas possam gerar mais informações na sua empresa, tá? Professor, então por que a gente tem que, pelo menos aqui na empresa, a gente faz lá uma demonstraçãozinha, mostra quadro de financiamento, quadro de aplicação, rating de aplicação, a auditoria pede uma porrada dessas coisas, sendo que a gente está olhando aí que é complementar. Então, mas a auditoria pede, nesse caso, Alex, pelo seguinte, veja, aí a gente cai de novo naquela demonstração de uso geral. O que você vai apresentar para o auditor é balanço, DRE, DMPL, tudo isso. Só que o auditor, você tem que lembrar que ele precisa validar esses números que estão nessa sua demonstração. Então, por que ele pede esse monte de dados complementares? É para que ele possa ter certeza de que aqueles valores correspondem à realidade da empresa. Entendeu? Então, por isso que ele pede esses dados complementares. Pode ver que ele não pede para você mudar o balanço ou estrutura. Ele pede a abertura, né, e o racional, ou seja, como é que você chegou naqueles números lá para que você compusesse as suas contas de balanço. Ele faz isso para teste. Na verdade, a auditoria pede isso porque eles têm que fazer testes, né? Eles vão fazer teste. E aí, para quem quiser também, pessoal, lá no meu site, esse semestre eu vou dar aula de auditoria na graduação. Então, eu vou publicar no site aí, estou para publicar essa semana, o material de auditoria, né? Os slides aí, quem quiser ver os slides, quem quiser baixar os slides para entender um pouco mais, vai estar disponível lá para vocês. Entendeu, Alex? Então, isso é para complementar e para dar, a gente fala assim, para dar suporte ao relatório do auditor, porque você tem que lembrar qual a finalidade do auditor independente quando ele analisa o seu balanço. Dou uma opinião, certo? Então, eu sou de opinião que esse balanço atende, está de acordo com as normas ou não. Então, você precisa gerar, é um saco, né, Alex? A gente ficar gerando um monte, não é? Um monte de relatório, um monte de coisa para auditoria. É que depois isso cai na rotina, digamos assim, você já sabe. Mas isso é para dar suporte para o auditor, na verdade, né? Porque a gente tem que lembrar que o auditor ele trabalha por meio de teste. Então, o que ele vai fazer? Ele vai testar o que você fez, né? Ele vai testar. Por isso esse monte de relatório. É chato, sim, é um pouco chatinho você, às vezes, ficar gerando esses relatórios. Porque para nós, muitas vezes, que fizemos um determinado item, para nós é claro, tá certo? Ó, tá aqui e tal. Só que ele precisa de uma comprovação adicional. Porque muitas vezes esse arquivo que você manda para ele vai compor o papel de trabalho dele e tal. Por quê? Para que ele não seja responsabilizado em algum caso de fraude ou coisa do tipo. Como aconteceu com a Petrobras, pessoal. Tá? Se na Petrobras tivesse algum tipo, digamos assim, de erro ou problema na auditoria da Price, o que acontece? A Price poderia ser responsabilizada por aqueles problemas da Lava Jato. Você pode ver que ela não foi responsabilizada. Por quê? Porque ela seguiu os padrões de auditoria como deveria, que é o caso. Tá? Depois, ó, as entidades, isso aqui é bem importante também, ó. As entidades cujas demonstrações estão em conformidade com os pronunciamentos, interpretação e orientação devem declarar de forma explícita e sem reserva essa conformidade nas notas explicativas, tá? A entidade não descreve suas demonstrações como estando em desacordo, estando de acordo com os pronunciamentos, a menos que cumpra todos os seus requisitos. Todos, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é bem importante, gente. Então, você está gerando a informação. O Eduardo está fazendo a nota explicativa da empresa dele lá. Então, a empresa tem uma norma que ela não segue. A Daiane também que faz isso, a Márcia agora, enfim. Então, você pega as duas Daianes, aí, todo mundo, todos vocês aí, a Lilian, né? Então, a Lilian está fazendo lá a nota explicativa da empresa dela. Só que ela sabe que não segue 100% das normas.
Gente, vejam aqui, ó. Uma coisa é você não seguir a norma, outra coisa é você ter uma aplicação impraticável. Lembra que a gente viu lá no conceito aplicação impraticável? Então, às vezes você não aplica uma norma porque você tem uma aplicação impraticável. Isso não quer dizer que você não esteja de acordo com as normas, são coisas distintas. A gente tem uma dessa lá, então. Então, você pode ter lá uma norma que você não... Qual norma que é, Alex? O CPC do arrendamento. Tá, então você não consegue seguir, sei lá, porque tem algum item que você não consegue estimar, que você não consegue chegar ou coisa do tipo, não é isso? Exato. Então, veja, não é que você não aplica a norma. Por isso que ele dá aquele conceito de aplicação impraticável. Ou seja, você tentou aplicar, viu um jeito ou viu outro e não consegue aplicar. Tá? Isso não quer dizer que você não esteja em conformidade com as normas. Na época, a DAI está até de prova. Aí eu falei para o meu gerente, né, não vai dar para aplicar isso aqui, não. Ele, não, mas tem que fazer, a auditoria está pedindo, não sei o quê. Eu falei, não tem como. Depois tivemos que reverter tudo, né? Então, tá vendo? Aí fizeram e tiveram que reverter, né? Então, veja, se você chega lá e comprova que você não consegue aplicar, ou que se você... Veja, por isso que ele fala, por isso que é importante aquele conceito, tá vendo? Então, veja só, provavelmente vocês devem estar seguindo todas as normas. Então, se vocês olharem a nota explicativa de vocês, muito provavelmente vai ter lá, a empresa segue na íntegra todos os procedimentos CPC, tá? Aí você pode até colocar uma ressalva, exceto o CPC tal por aplicação impraticável. Então, fica claro que você segue todos, mas aquele você não consegue aplicar, tá? Agora, se você não segue todas as normas, principalmente quem está no escritório de contabilidade, não escreva na nota explicativa, porque aí você está gerando uma informação falsa, você está gerando aí uma fake news. E essa informação falsa pode levar o gestor, o tomador de decisão, o emprestador de dinheiro a um erro de análise, e aí você pode ser penalizado por isso. Então, por exemplo, nos meus clientes, como eu sei que a gente não consegue seguir todos, porque eu não tenho todos os dados necessários, na nota explicativa eu coloco essa frase, mas assim, a empresa, por dificuldades de estimativa ou coisa do gênero, alguma coisa assim, né? Não lembro o texto certinho, segue parcialmente as normas tal, né? E vem tentando implementar ao longo dos exercícios as normas tal, enfim, coisa do tipo. Mas eu não falo que a empresa está seguindo 100%, porque ela não está. Tá? Por quê? Porque depois se der algum problema, imagina, emprestou dinheiro, o banco empresta dinheiro, baseado num balanço, que ele acha que está seguindo as normas, e não está, e depois ele é prejudicado, ele pode querer penalizar o contador. Muito cuidado com isso aí, tá? Muito cuidado. Bom, e aqui embaixo ele fala, ó, outra coisa importante, eu já vi... Isso aqui já foi até pergunta, viu, Márcia? Isso aqui já foi pergunta do exame de suficiência. Ó. A entidade não pode retificar políticas contábeis inadequadas por meio da divulgação das políticas contábeis utilizadas ou por meio de nota explicativa ou qualquer divulgação. O que ele está falando? Então, a empresa, politicamente lá, contabilmente, né, uma política contábil, ela aplica de forma errada, e aí o que ela faz? Ela mantém na contabilidade errado, mas quer acertar na nota explicativa. Isso não pode. Nota explicativa não tem esta finalidade, tá? Lembrem-se disso, ok? Bom, em circunstâncias extremamente raras, nas quais a administração vier a concluir que a conformidade com o requisito de pronunciamento, interpretação ou orientação conduziria a uma apresentação tão enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações, que é gerar informação, nós vamos ver no CPC 0, ele vai gerar informação útil para a tomada de decisão. Tá? Então, se ela tem uma informação tão enganosa que ela perde a utilidade, é isso que ele está dizendo. A entidade não deve aplicar esse requisito e deve seguir o disposto no item 20, né? Que é não aplicar até você ter certeza de que esse item ele passa a ser feito de forma correta, a não ser que esse procedimento seja terminantemente vedado do ponto de vista legal ou regulatório. Tá? Então, se você tem um item que, se você aplicar, ele vai gerar uma distorção tão grande na sua demonstração, então você não aplica, tá? É melhor você não aplicar o item do que aplicar e ele gerar uma distorção enorme e isso fazer com que o tomador de decisão seja, digamos, enganado, tá? Deixa eu só avançar aqui, só para ver uma coisinha aqui, pessoal. Só uma...
Tem bastante coisa ainda, tá? Pessoal, nós vamos avançar até balanço patrimonial, tá? Aqui nós falamos. Bom, então olha só, quando a entidade então não aplicar um requisito de pronunciamento técnico, interpretação, orientação, né, de acordo com o entendimento, então ele tem que divulgar que a administração concluiu que as demonstrações apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, tá? E que publicou os pronunciamentos, interpretações e orientações, exceto pela não aplicação de requisito específico com o propósito de obter representação apropriada, que é o caso que o Alex falou. Então, a entidade não aplicar um requisito, ela tem que divulgar que a administração conclui que, apesar de não ter aquele requisito, as demonstrações elas apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, e que publicou esses pronunciamentos, interpretações, tal, exceto pela não aplicação daquele item específico, que no caso que o Alex comentou, o CPC 6, tá? Isso aqui, item A e B. Item C. O título do pronunciamento técnico, interpretação, orientação, que ela não aplicou, a natureza dessa exceção, incluindo o tratamento que o pronunciamento técnico, interpretação, orientação exigiria, a razão pela qual esse tratamento seria tão enganoso que entraria em conflito com o objetivo do CPC 0 e o tratamento efetivamente adotado. Alex, aqui pergunto, né, para você e para a Daiane, vocês não aplicam o CPC 6 porque você tem lá algum tipo de restrição, né, que vocês, algum tipo de aplicação inadequado, vocês não conseguem aplicar, impraticável. Isso está na nota explicativa? Vocês detalharam isso na nota explicativa? Por que não consegue aplicar? Sim, porque o ano passado a própria auditoria pediu para a gente rever essa situação. Num ano ela bateu o pé que nós tínhamos que entrar com a aplicação e depois ela pediu para nós retirarmos. Então. Porque teve um consenso entre a ANEEL e alguns outros órgãos reguladores que a aplicação era inviável, não tinha como mensurar como eles estavam pedindo. Porque como a energia e a parte de pagamento de arrendamento no setor elétrico é em cima do que você gera. Então, a geração de um mês é muito variável. Ela não é linear, não tem como. E aí o CPC, se eu não me engano, acho que ele pedia que fosse linear, você estimar tudo mais. Impossível estimar a geração de energia, ainda mais de vento. Lá no CPC 6, né, que é o leasing, e tem algumas situações que ele fala que tem algumas situações que você vai gerar uma receita que você consegue estimar, se for linear, você consegue estimar aí como seriam esses pagamentos, e aí ele fala que até poderia ser o leasing operacional, enfim, em alguns casos, né? Mas assim, veja, são itens que você não consegue estimar, e se você estimar e colocar no seu balanço, você vai distorcer o seu balanço. A informação ela vai ser enganosa. E aí o tomador, quem vai tomar a decisão, vai ser enganado, digamos assim, né? E você vê que no caso desse não é nenhuma questão de querer distorcer a demonstração por intenção. Você vê que a própria auditoria às vezes só não tem que fazer, depois ela percebe que não. Tá? Então, é justamente esse ponto que ele fala aqui. Vocês viram que tem que ter esse detalhamento na nota explicativa. Para cada período apresentado, o impacto financeiro da não aplicação do pronunciamento técnico, interpretação ou orientação. Né? Então, eu não apliquei o leasing, mas o impacto financeiro é esse ou aquele. Né? Ou às vezes pode não ter impacto financeiro nenhum, tá? Porque às vezes ele está dando um determinado item que é somente para apresentação. Em termos financeiros, aquilo não interfere. Consequentemente, o impacto financeiro e tal é nulo. Tem determinadas situações que acontece isso. Tá? Gente, aqui tem a continuidade. Muito bem. O que é continuidade, pessoal? Isso é muito importante, tá? Quando a gente fala em demonstrações contábeis, a gente pensar na continuidade. O que é continuidade? Quem que pode me responder isso aí? A Lilian, hoje a Lilian está quietinha ali, a própria Márcia aí, o próprio Fabiano. O que é continuidade? Professor, acho que é um padrão, né? É o que, Lilian? Então, manter um padrão, como não ficar mudando o tempo todo. Isso é continuidade? Deixa eu te perguntar, Lilian, vou te fazer uma pergunta pessoal, tá? Você é casada, Lilian? Tem namorado, enfim, tem algum companheiro ou companheira que seja?
Tem. Tem. Uhum. Você é casada, não? Não, Tá bom. namoro. Tá bom, você está num relacionamento. Legal. Bom, você pretende terminar com o seu namorado nos próximos 3 meses? Ou no próximo mês? Só falta ela falar que sim, né, pessoal? Aí vai ficar aqui divulgado aí para o mundo inteiro, em rede nacional, que ela vai terminar com o namorado. Você pretende? Não necessariamente. Não necessariamente. A não ser que aconteça algum evento que possa te levar a isso. Você concorda? Então, veja. Se você não tem a intenção de encerrar o seu relacionamento, significa que você tem um relacionamento que tem continuidade. Vamos traduzir isso para a nossa empresa. Então, a Lilian trabalha numa empresa que ela não vai fechar. Não tem intenção de fechar. Então, significa que essa empresa tem continuidade. Ou você pensa nas demonstrações contábeis considerando a continuidade. Esse é um fator importante. A gente não faz... Deixa eu perguntar, a gente abre uma empresa, ou fazendo uma analogia aí com o relacionamento que eu brinquei com a Lília, a gente entra num relacionamento pensando em terminar, você entra, não é? Ó, as pessoas costumam brincar da seguinte maneira: qual é a maior causa da separação, né, dos casamentos? Qual a maior causa aí? Acho que é financeira, né? É o que, Daiane? Financeira? Não, o casamento. Porque se você não... Coronavírus. Na verdade, é o próprio casamento. Oi? Percebe? Ou seja, qual a maior causa da separação? O casamento. Se você não casa, você não precisa se separar. Enfim. Mas, como eu disse, isso é uma brincadeira que muita gente faz. Mas, assim, quando você pensa em continuidade, você está fazendo... O Edu gostou, né? Faz tempo que eu não brinco assim, né? Antigamente eu brincava muito mais, mas... Quando a gente pensa em continuidade, veja, você não entra num casamento pensando em se separar. Você não abre uma empresa pensando em fechar. Abre? Sim. Pode ser que sim. Mas aí, veja, você já tem uma empresa que desde o princípio você pensa em fechar. Aí você vai falar, mas peraí, quando que a gente abre uma empresa pensando em fechar? Bom, você pode, vamos supor, pegar a área do Alex lá, a área, não é exatamente o segmento dele, mas na área de energia. Então, eu vou construir uma hidrelétrica. Vai demorar 2, 3, 4 anos para eu construir. E aí, o que eu faço? Eu vou abrir uma empresa de engenharia para administrar aquela obra. Quando terminar a obra, eu fecho a empresa. Entendeu? Então, veja que quando eu abro essa empresa, eu já sei que lá no final da obra eu vou encerrar. Já viram situações assim? É uma situação comum, tá, pessoal? Principalmente obras de peso, obras que são demoradas e muito caras, né? Obras de engenharia, é muito comum isso. Então, você abre uma empresa para que você administre naquele período. Fora essas situações, a Márcia já viu. Fora essas situações... Consórcio de engenharia, né, professor? Pode ser também, né? Você pega aí uma sociedade com propósito específico, um consórcio. É muito comum nessas áreas, né? Porque você abre uma empresa para administrar aquele segmento naquele tempo, né? Terminou, você fecha a empresa. Mas veja, fora esses itens que são de propósitos específicos, né? Como a Daiane falou ali, o que você tem? Você abre uma empresa para continuar. E quando... Gente, isso é muito importante. Quando você vai fazer as demonstrações contábeis, você precisa partir do pressuposto que esta entidade terá continuidade. Você não pode entrar num relacionamento pensando em separar. Você não pode abrir uma empresa pensando em fechar. Se você fizer isso, nem entra no relacionamento. Se você vai abrir uma empresa pensando assim, nem abre a empresa. Você já sabe que vai fechar, não é? Então, vamos lá. Então, essa é a introdução para a gente falar da continuidade, gente, porque esse aqui é um problema muito sério que muitas vezes a gente vê na empresa. Quando da elaboração das demonstrações contábeis, a administração deve fazer a avaliação da capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível. Vamos lá, gente. A Ford já saiu do Brasil? Ela já fechou as operações dela? Ainda não. Mas a Ford terá continuidade no Brasil? Não. Então, vejam que a demonstração financeira da Ford de 2021 agora, né, não estou nem falando 2020, estou falando 2021,
Porque ela falou que vai sair, ela vai fechar as fábricas, mas ela não fechou ainda. Então, ela tem um monte de procedimento que ela tem que seguir. Vai ter que demitir os funcionários, vai ter que vender os ativos, entregar os imóveis, vender os imóveis. Isso demora um certo tempo. Então, veja que ainda ela provavelmente vai ter operação em 2021, tá? Uma vez que ela faça isso, nas demonstrações de 2021, ela já não parte mais do princípio da continuidade. E aí, gente, o que ocorre? Vamos lá. Vamos ler um pouquinho mais para eu explicar. Ó, as demonstrações contábeis devem ser elaboradas no pressuposto da continuidade, a menos que a administração tenha intenção de liquidar, como é o caso da Ford aqui no Brasil, a entidade ou cessar seus negócios, ou ainda não possua uma alternativa realista senão a descontinuidade de suas atividades. É o caso da Ford. Quando a administração tiver ciência, ao fazer sua avaliação de incertezas relevantes relacionadas com eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas, no caso da Ford, pessoal, não é nem dúvida, tá? No caso da Ford, é certeza. Agora, você pode ter constantes prejuízos, você pode ter problema de caixa, excesso de endividamento. Então, tudo isso, no caso de uma empresa como a auditoria já dá lá uma ressalva, né, falando da continuidade. Só que, gente, imagina, vocês têm conta no Banco Bradesco. A auditoria do Banco Bradesco, eu não sei ainda se é a KPMG, mas vamos supor que seja, a KPMG chega lá e dá um parecer dizendo o seguinte, o Banco Bradesco, vamos supor que esse parecer vai ser publicado segunda-feira, e sai divulgado amanhã, vaza e sai amanhã no Fantástico falando o seguinte, o parecer do Banco Bradesco possui uma ressalva na continuidade. Vocês que têm conta no Bradesco vão fazer o quê? Tirar o dinheiro, vai tentar tirar o dinheiro, né? Então vejam que quando sai uma ressalva na continuidade, pessoal, se é num banco, o banco hoje, digamos, pela questão da informática, né? Pela questão da informatização, o banco quebra no mesmo dia. No dia seguinte o banco quebra, porque todo mundo vai tirar o dinheiro e o banco não vai ter dinheiro para pagar aquilo, ele vai quebrar no dia seguinte, tá? Isso é certeza. Então, para vocês verem a importância e o cuidado que tem que se ter com essa questão da continuidade, tá? Ó, então, quando você tem essas dúvidas, né, fala, ó, então essas incertezas devem ser divulgadas, tá? Ó, quando as demonstrações não forem elaboradas no pressuposto da continuidade, então esse fato tem que ser divulgado, como é o caso da Ford, por exemplo, juntamente com as bases sobre as quais as demonstrações foram elaboradas e a razão pela qual não se pressupõe a continuidade da entidade. Bom, por que a gente tem que se preocupar com isso? Gente, você está lá num balanço, você sabe que o seu cliente vai fechar? Ele vai fechar no próximo ano. Então, nós estamos começando 2020, o Edu está fechando a demonstração da empresa dele e o dono já falou que vai fechar em final de 2021. Pergunto, a empresa dele tem exigível e realizável a longo prazo? Não mais. Não mais, que se vai realizar no próximo exercício não tem mais, eu tenho que reclassificar tudo. A vida útil dos seus ativos, né, dos seus ativos imobilizados, você vai ter que depreciar até quando? Aquilo que você ia depreciar em 10 anos. Percebeu? Você vai passar a depreciar no próximo ano. Né? Então, vejam, você vai vender todo o ativo, então você não vai mais produzir, você vai ter que tirar os ativos e colocar eles como ativo não circulante disponível mantido para venda, a CPC 31, então você vai ter que fazer essa reclassificação. Vida útil, muda tudo. Perceberam, gente? Então, quando a gente faz um balanço que não tem o pressuposto da continuidade, tudo muda, tá? Toda a classificação muda. Beleza? Então, ele fala, o conjunto completo, aqui ele fala da frequência. Conjunto completo das demonstrações deve ser apresentado pelo menos uma vez por ano, tá? E quando se altera a data de encerramento da entidade, que elas são apresentadas para um período mais longo ou mais curto, ela tem que divulgar esse período, tá? Veja, a razão por usar um período mais longo ou mais curto e o fato que não são inteiramente comparáveis. Então, acontece, principalmente quando você tem plantação, quando você está mudando de atividade, aquele ciclo operacional seu que é de 12 meses, por exemplo, o seu ciclo ou o seu balanço você vai fechar em 1 ano e 2 meses. Então, você vai fechar em 14 meses. O seu balanço vai ser 14 meses. Por que isso? Porque isso pode ser pelo ciclo da sua atividade, pela sua operação, por uma série de coisas. Se isso acontece, precisa ser divulgado.
O mais comum é quando é um período menor, né? Então você tem a empresa, você vai fechar a empresa, ou você vai incorporar essa empresa, ela vai ser incorporada, vai ser vendida. Então você tem um período de 3 meses, de 5 meses, 8 meses, 6 meses, né? Então aí você precisa divulgar. A Márcia está perguntando, uma empresa que abriu em 5/2020, tem que especificar isso na nota explicativa? Seria interessante você falar, Márcia, sabe por quê? Não teria, no meu entendimento, não teria necessariamente a obrigatoriedade, porque você sabe que ela abriu naquele período. Mas é importante você colocar isso, porque, veja só, vamos supor que ela abriu em maio de 2020, certo? Então você tem 5 meses de operação. Quando você for comparar o balanço com 2021, você vai pegar o final de 2021 com o final de 2020, 2021 você tem 12 meses, 2020 você tem aí 8 meses, não é isso? Você tem 8 meses, basicamente, de demonstração. Então, eles não são comparáveis. Eu não posso comparar alhos com bugalhos, né? Não posso comparar a vela de parafina com a velha de perna fina. São coisas parecidas, mas são diferentes. Não é, Edu? Não podemos comparar, não podemos confundir as mulheres no Egito com as piranhas no Egito, não é isso? Ou vice-versa, né? Até me confundi aí agora, né? Então é necessário você falar assim, Marcia, porque isso vai dar mais credibilidade lá na sua demonstração, tá? E o porquê, tá? Então aí você vai falar que o período é mais curto por conta do período de abertura, tá? Ó, então, outra coisa, justamente aqui, gente, ó, tá. Percebam que aqui ele fala, ó, eles devem permitir a comparabilidade. Então, se você tem períodos maiores ou menores, você não permite essa comparabilidade. Ó, a entidade deve divulgar informações comparativas com respeito ao período anterior, para todos os montantes apresentados nas demonstrações do período corrente. Também deve ser apresentada de forma comparativa a informação narrativa e descritiva que vier a ser apresentada quando for relevante para a compreensão do conjunto da demonstração. Então, por isso que eu disse, sempre na hora que você vai gerar a informação, 2 colunas, o ano que você fechou e o ano anterior. A Márcia, para ela fazer uma demonstração forte, porreta mesmo, para os caras sentir firmeza, Márcia, você vai apresentar assim, de maio a dezembro de 2020, e aí você vai apresentar dezembro de 2021, que tem 12 meses. Aí você apresenta uma outra coluna, pegando o balanço de maio a dezembro de 2021. Não precisa ser tão preciosa assim, tá? Mas aí você conseguiria, então, ter 2 períodos comparativos. E depois, no outro ano, você vai ter sempre 12 meses, você consegue comparar. Isso ficaria muito legal se você conseguisse fazer, tá? Porque aí você vai apresentar o resultado de 8 meses e 8 meses, e depois só o resultado de 12 meses. Então, isso é a comparabilidade. Para que nós possamos... Aí uma coisa que a Lilian tinha comentado, tá? Para que a gente possa ter a comparatividade, nós precisamos ser consistentes. O que é ser consistente, pessoal? É você manter os padrões sempre. Foi isso que a Lilian tinha comentado, se eu não me engano, tá? Então, a consistência permite a comparabilidade. Se a cada fechamento eu mudo o meu critério de custeio, um período eu fiz o EPS, no outro eu fiz média ponderada, depois voltei para o EPS, depois fiz custo específico. Como é que você vai comparar o custo das empresas? Entende? Então, você perde a comparabilidade, tá? Isso seria legal, Márcia, te ajudaria bastante a fazer isso. Depois eu te explico melhor como você poderia fazer, tá? Você teria 3 colunas na demonstração para o seu cliente. Se ele é um cliente que analisa bem o balanço, você põe na nota explicativa, vale a pena. Depois você pode me mandar mensagem e eu te explico como que daria para você fazer. Então, ó, ele tem que ser consistente, tá? Dos períodos, ó. For evidente após uma alteração significativa na natureza das operações da entidade ou uma revisão dessas respectivas demonstrações, que outra apresentação ou classificação seja mais apropriada. Ou seja, você não é consistente, mas de alguma maneira isso por conta de uma revisão, por conta de alguma coisa que você tenha lá na sua demonstração, que você vai falar, ó, esse novo procedimento é melhor. Esse novo procedimento ele representa melhor os meus ativos e passivos, né? Ou, como ele diz aqui no item B, que outro pronunciamento técnico, interpretação, orientação, requer que você mude essa alteração. Isso aqui aconteceu com o caso do leasing. Balanços até 2018 e 2019 o leasing aqui no Brasil mudou.
né, no Brasil. No anterior foi já em 2018. Então, nessa mudança, eu perco a comparatividade. Então, eu preciso fazer demonstrativos à parte para mostrar isso, tá? Bom, e aqui ele fala da estrutura e conteúdo. Deixa eu só ver uma coisinha, pessoal. Que horas são aí? Só para a gente controlar o tempo. Falta 5 minutos. Deixa eu ver quanto de material falta antes da gente entrar nesse novo tópico aqui. Ah, faltam só 2. Então, vamos finalizar. Tá? Ó, aqui ele fala da estrutura. Ó. Cada demonstração e respectiva notas explicativas devem ser identificadas claramente. Isso, além disso, as seguintes informações devem ser divulgadas de forma destacada e repetida quando necessário para a devida compreensão. Gente, essa demonstração, podem reparar nas publicações, tá? Quando você faz a demonstração, lá em cima precisa ter o nome da empresa, o CNPJ, o período, o arredondamento, se for, a moeda que você está utilizando e o nome da demonstração. Precisa ter tudo isso. Tá? Isso está na lei, gente, está na norma aqui, mas na Lei 6.404 você tem um artigo que trata disso. Tá? Então, não é meramente preciosismo. Se vocês olharem balanços publicados, vocês vão reparar que tem tudo isso lá. Ó. O nome da entidade, as quais as demonstrações dizem respeito, ou outro meio que permita sua identificação, bem como qualquer alteração que possa ter ocorrido nessa identificação. Ah, mudou o nome e tal, a empresa chamava A, agora é B. Se as demonstrações se referem a uma entidade individual ou consolidada, né, um grupo de entidades, isso também precisa ser falado. Ó, a database das demonstrações, ó, demonstrações encerradas em 31 de dezembro, notas explicativas, o período abrangido, ó, essa demonstração ela refere-se a 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, no caso da Márcia aqui, ela pegou lá. Então, essa demonstração compreende de 1º de maio a 31 de dezembro. Precisa estar falando isso, tá? Precisa estar claro isso. A moeda de apresentação, ó, eu estou usando o real, estou apresentando em dólares, enfim. E o nível de arredondamento, né? Aqui a gente já vai entrar no balanço, mas o nível de arredondamento é aqueles 3 zeros. Se você cortou 3 zeros, se você cortou 1 zero, sabe? Então você tem 000, 00, 0, enfim. Tudo isso é importante para você apresentar suas demonstrações. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, a gente entra já nas demonstrações. A gente vai falar um pouco de balanço, que eu acho que vai ser mais rápido, tá? Porque, pelo menos, balanço e DRE, a maior parte vocês já conhecem, a gente deve passar com mais rapidez. Tudo bem, gente? Dúvidas? A gente falou bastante coisa hoje, hein? Né? Certezas? Nenhuma também? Não? Então, tá bom. Gente, nós vamos fazer o seguinte... Se alguma dúvida, algum procedimento, vocês podem aí, então, me escrever. Como nós finalizamos uma etapa aqui do CPC, uma etapa, porque é uma etapa, que é a parte introdutória. Agora nós vamos entrar nas demonstrações. Para essa parte introdutória, eu vou mandar para vocês, essa semana, 10 questões para vocês me responderem, tá bom? Isso vai valer tanto para vocês quanto para a turma antiga, como a gente tinha definido. Então, para essa parte, 10 questões. Depois, quando a gente falar das demonstrações, mais 10 questões. Tá? Porque aqui esse CPC é muito longo, então a gente vai dividindo por etapas. A gente chegou hoje, atingimos nosso objetivo, consegui chegar onde eu estava planejando, né? Então, nessas daqui eu vou mandar para vocês via Google Docs, vou publicar lá no grupo para vocês aí entre segunda e terça-feira. Segunda não, provavelmente terça-feira. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí? Certezas? Daiane, essa aula vai ficar disponível no YouTube. Eu estou devendo, acho que umas 2 aulas lá, inclusive. Você até já tinha me cobrado, né? As outras aulas estão faltando. Eu tô de mudança aqui no escritório também. Estou indo para uma sala um pouco maior, graças a Deus. Deus está me abençoando aí. Estou indo para uma sala maior. Mas assim, eu vou ver se hoje à tarde eu não garanto, mas entre amanhã e segunda eu posto. Provavelmente amanhã, que é só subir. Tenho uma internet rápida em casa, dá para fazer isso, tá bom? Vou colocar essa e as anteriores também. Tá bom, pessoal? Beleza? Dúvidas? Fabiano e Márcia, valeu a pena hoje a aula aí, não? Valeu? Beleza. Que bom. Então, fico muito contente. Sejam bem-vindos. E a gente vai se falando aí durante a semana. Márcia, pode me escrever na semana aí, que a gente fala e a gente te dá uma explicação aí melhor sobre essa questão. Se você quiser, tá? Porque isso não é obrigado, aquela questão da publicação.
Tudo bem, pessoal? Estou encerrando aqui a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aí à disposição.